Boa noite. 2010 celebra 100 anos da luta pela igualdade entre homens e mulheres. Mesmo com o avanço conquistado na participação política, a mulher é subrepresentada em todos os espaços de poder de decisão. E nesse ano o Brasil tem candidatas à presidência competitivas, experientes e com apoio político partidário. Em Questão quer saber, temos indicadores para afirmar que dessa vez mulher tem chance de ganhar a eleição? Mulher, que é a maioria do eleitorado, vota em mulher. Eleitores brasileiros reconhecem nas mulheres maturidade política para a representação parlamentar e comando na administração pública? E para o programa de hoje são nossos convidados Marta Suplicy, ex-ministra do Turismo e ex-prefeita de São Paulo. Também o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Muito obrigada aos dois por estarem aqui. A força do eleitorado feminino. Há muito mais mulheres que homens votando no Brasil, mas isso ainda não reflete na presença das mulheres em cargos eletivos. Para se ter uma ideia, apenas 4 estados são administrados por governadoras: Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Elas estão em maioria, são 5 milhões a mais no eleitorado. As mulheres também aparecem em maior número entre os filiados de partidos e em muitos outros setores da sociedade. Contraditória é a presença feminina ainda tímida nos governos e parlamentos. No Senado, na Câmara e nas assembleias dos estados, elas ocupam menos de 9% das cadeiras. É um fator que eu gosto de chamar de fator escola de engenharia. Assim como as escolas de engenharia recrutam no vestibular muito mais homens do que mulheres, a mesma coisa acontece na política. Você já tem uma presença masculina muito grande na política, isso cria redes de contato, redes de recrutamento de novos quadros, e com isso a tendência é uma perpetuação da presença masculina nesse meio. Dificuldades que Sandra e Juliana, vereadoras em São Paulo, conhecem bem. Nós temos menos oportunidades de ocupar as cadeiras por falta de uma oportunidade de um maior apoio dos partidos. Tem que ir conquistando seu espaço, né? Tem que ir conquistando, é difícil, porque muitas vezes você está querendo pôr as suas ideias, colocar, às vezes não dão muita importância, aí você tem que bater na tecla, bater, olha, né, tô aqui, aí que você consegue, às vezes, ter atenção e ser atendida naquela solicitação, que muitas vezes é pedidos que vêm da própria comunidade, né? A expectativa é que a mudança feita no ano passado, na lei que estabelece cotas para mulheres no rol de candidatos dos partidos, possa aumentar a presença feminina nos parlamentos. A partir de agora, no lugar de reservar 30% das vagas para candidatas, os partidos têm de preencher essa cota. Mas depende de como a lei é interpretada. Hoje, se ele não preencher os 30% de mulheres, ele pode preencher os 70% de homens. O que essa mudança na lei parece indicar é que haveria necessidade de ter 70% de homens e 30% de mulheres no total dos candidatos. E aí, isso pode forçar os partidos a buscarem mais mulheres para conseguir ter todos os seus candidatos homens concorrendo. Mas a mulher vota em mulher? Se a mulher for boa no candidato, logicamente, votaria na mulher. É mais confiável, melhor do que os homens. Ou for competente? Não, aí a gente escolhe uma competente, né? Faz uma boa escolha. Eu digo que mulher vota em mulher quando se trata de candidatura proporcional, porque um parlamentar é normalmente alguém em torno de um tema, e ele pode ser um tema feminino. Quando se trata da candidatura majoritária, presidente da República, por exemplo, que são grandes questões muito amplas que estão presentes, a questão feminina se dilui no meio de todas elas, e aí o voto feminino tende a perder importância. O que importa hoje é se o candidato demonstra capacidade administrativa, honestidade, e capacidade principalmente de resolver os problemas mais sérios e próximos da população. O diretor do Instituto Datafolha verifica ainda que a mulher tem demonstrado capacidade maior que a do homem para difundir a própria opinião. Tendências que serão verificadas mais à frente, em disputas eleitorais, por exemplo, elas costumam ocorrer primeiro entre as mulheres e depois entre os homens. Muito bem.
Nós começamos exatamente com essa questão da luta pelas mulheres pelo espaço na política. A grande conquista inicial foi aquilo que foi chamada cota. Uma reserva, um espaço nos partidos políticos obrigatórios dos 30% de nomes femininos para concorrer aos cargos. Entretanto, os partidos não eram propriamente obrigados a preencher essas cotas. E a lei mudou. Agora, a determinação é que os partidos têm sim de preencher esse número determinado pela lei. Marta Suplicy, quero começar. Isso foi um avanço? Nós podemos considerar aí um marco para o deslanche da mulher na busca do voto do eleitor? Não, mas, bom, primeiro pedir desculpa pela minha laringite. Eu acho que não vai fazer muita diferença, porque logo que a lei foi feita, o que ocorreu é que era obrigada a preencher. E se preenchia com a secretária, para secretária, vizinha, o que você quisesse imaginar. Então, não preenche, pode preencher com o que quiser, não precisa preencher com mulher que possa ser uma concorrente. Então, o que faz diferença é punição, né? Infelizmente. Porque os países que fizeram cota com punição estão num patamar muito diferente do que nós estamos. A Argentina, que fez punição na lei das cotas, quer dizer, quem não preenche as cotas tem uma punição, ela acabou tendo um aumento considerável de 6% para 38%. A Costa Rica também de 14% para 36%. Só que elas também tiveram a lista fechada, que implica o que é lista? O partido dá uma lista e coloca um homem, uma mulher, ou dois homens, uma mulher. Aí varia, depende da força de negociação. Então, lista fechada, com punição para a cota, que se não preenche, aí funciona. Se não, eles vão preencher do jeito que quiserem. É um avanço, é evidente que é. Mas tem esse outro lado da questão da punição, mas tem um outro também, que é aquele suporte partidário. Preenche a lista, mas garante à candidata o suporte partidário para o enfrentamento das necessidades da campanha. E os partidos fazem isso? Aí a gente entra num outro terreno, que é um terreno um pouco mais complicado, que é da capacidade que os partidos políticos estão tendo hoje de dar o devido suporte, o devido apoio aos seus candidatos. Quer dizer, nós não estamos vivendo no mundo hoje uma época muito favorável aos partidos. Os partidos estão, de certa maneira, com a língua de fora, naufragando, sobretudo por problemas de identidade programática. Hoje a população tem muita dificuldade de distinguir os partidos em função da sua mensagem, né? E acaba fazendo isso muito mais em função das suas pessoas, dos seus líderes, como de resto sempre aconteceu, mas antes havia um pouco mais de identidade. Sabia-se com mais clareza o que era esquerda, direita, centro, socialistas, comunistas, cristãos. Hoje isso é uma espécie de geleia geral, né, que não ajuda muito os partidos a dar a força. Sim. Mas o PT nisso sai ganhando. Não é à toa que é o partido preferido da maior parte da população, porque o PT é identificado com o governo Lula 8 anos. Então isso tem uma força muito grande que pode ajudar bastante. Agora eu concordo que o financiamento público de campanha resolveria a questão dos recursos para as mulheres. A campanha é uma coisa muito cara. E hoje a mulher é muito mais difícil, sempre foi, de obter recursos para fazer a própria campanha. Porque se tem alguém que possa doar, vai doar para um candidato com mais chance, e geralmente é o homem. Então seria mais equânime se tivéssemos um recurso público que pudesse financiar. Mas isso ainda não aconteceu, a reforma eleitoral.